mais importantes que o São José participou, já? Henrique, inclusive um desses troféus que estão aqui atrás da gente é a Copa dos Campeões de Palmeiras dos Índios, onde reunia as maiores equipes da região, né? Inclusive duas equipes daqui de Quebrangulo, o Esporte Clube São José e o Centenário. Participaram por várias edições desse campeonato, que hoje não existe mais, mas foi a nossa maior conquista, foi esse campeonato intermunicipal lá em Palmeira dos Índios, no campo do CSE. Inclusive, foi uma quantidade enorme de torcedores para esse jogo. E graças, nós já tínhamos sido vice um ano anterior, e esse campeonato lá, a Copa dos Campeões de Palmeira dos Índios, foi o nosso maior título, né? Que a gente conseguiu, né, fora aqui os campeonatos municipais do nosso município. Em relação a tudo isso que você falou, qual o maior rival do São José? E por que se criou essa grande rivalidade? É, Bom, o nosso maior rival historicamente, é o Centenário, né? É da rua aqui da Avenida 15, que fica aqui próximo ao Triângulo. E como a maioria das equipes de Quebrangulo, essas equipes mais novas, se formaram por desafeto de atletas, né? Os atletas não tinham oportunidade de participar do São José e foram formando outras equipes. Foi formado o Centenário, foi formado o CELP, foi formado o São Francisco, foi formado São Paulo, foi formado Barcelona, enfim, atletas que não tinham oportunidade, né? Uma grande quantidade de jogadores muito bons na época e não tinham oportunidade. Então, algumas pessoas se organizavam e fundaram essas outras equipes. Em relação a títulos, né, como a gente falou no início, quem é o time que mais ganhou títulos em Quebrangulo? Né? Quem é o clube que mais ganhou? A gente sabe que o clube mais antigo é o CSQ, como você mesmo frisou, mas a referência de maior título. E aí, você dizendo a referência de maior título, eu vou até adiantar outra pergunta. E por que a rivalidade entre essas duas equipes? É, o maior campeão, né? A gente somos heptacampeão quebrangulense, então nós temos 7 títulos municipais, como nosso escudo tem aí as estrelas, né? E o nosso maior arquirrival é o Centenário, né? O Centenário que sempre bateu de frente, sempre chegou às finais, mas graças a Deus é os nossos esforços e a garra do Esporte Clube São José, na maioria das vezes que jogamos disputando campeonato, o São José foi vitorioso, né? Então criou-se essa rivalidade que até hoje existe, mas rivalidade em campo. Eu tenho uma grande amizade com o Erinaldo, com o Erinaldinho, com o Isaac, que são as pessoas que comandam, né? Tinha Galego de Nabor, Valdomiro, Edivaldo de Senhorzinho, que sempre formaram lá a equipe, mas a gente nunca tivemos problemas pessoais extracampo. Então sempre houve a rivalidade dentro do campo e a gente preza essa amizade que a gente tem até hoje, né? A disputa é só em campo, quando termina o jogo, né? A amizade é a mesma e a gente continua a nossa vida normal, porque futebol é alegria, é amizade, e é o que a gente prega no Esporte Clube São José. Desses 7 títulos que o São José tem, é, em cima de quem o São José foi campeão? Qual foi o maior vice dentre esses que o São José disputou? As finais. O maior vice é o Centenário, né? A gente disputamos uma vez, acho que 2 títulos com 13, né? E apesar do 13 ser uma das equipes mais antigas, nunca conseguiu ser campeão quebrangulense, né? Então, mas o nosso maior freguês, né, é o Centenário. A gente, graças aí como eu disse, a garra dos atletas, ganhamos várias disputas de campeonato, foi diante da forte equipe do Centenário, que sempre promoveu em Quebrangulo grandes clássicos, como é conhecido como Clássico das Multidões de Quebrangulo, por conta de também a equipe lá ser azul e branco, São José vermelho e branco, que dá aquela rivalidade, são CSA e CRB na capital, né? Mas, inclusive na Copa dos Campeões, lá em Palmeira dos Índios, né? Tava as duas equipes disputando e nós ganhamos deles 2 vezes, no prazo de 15 dias. Nós jogamos com o Centenário 2 vezes e ganhamos as duas partidas que a gente nos enfrentamos lá na Copa dos Campeões. Vamos colocar fogo nessa nossa mesa redonda.
Existe uma lenda, talvez uma lenda contada, que o rival do São José, em uma final, ele desistiu de jogar. Por que aconteceu isso, ô James? É, existia, assim, na organização do campeonato, todo término de jogo, a organização, ou seja, a diretoria de esporte, entregava súmulas às equipes, dizendo quem tinha levado cartão amarelo, quem tinha, né? E acho que o pessoal lá perdeu essa súmula e ficou na dúvida se o jogador, que é em memória, que é o Neguinho, né? Ele tinha sido expulso, né, numa partida e tinha que cumprir o jogo. E ficou aquela dúvida se ele tinha ou se ele não tinha. Como o diretor da época não quis informar, né? Então o pessoal, na hora do campeonato, na hora da decisão, inclusive estava a Rádio Sampaio, né, canal de comunicação aqui da cidade vizinha, com uma repercussão, um alcance enorme. Estava todo mundo pronto para aquela grande final e a equipe do Centenário eles não quiseram disputar a partida. Então ficou aquela velha história que eles correram de campo, né? Então foi mais um capítulo aí da história de São José e Centenário, mas naquele ano nós levamos a caneca sem jogar. Mas a verdade, eles correram de campo mesmo ou eles seguiram o protocolo aí do regulamento do campeonato? No seu ponto de vista. Eu acho que correram, né? Na realidade, naquela época, o São José vinha com uma equipe muito forte, vinha passando o rodo, dando goleada, e a equipe lá estava um pouco inferior à nossa, né? Então, com o desfalque desse atleta, eu acho que a gente ia levar com certeza mais, né? Infelizmente, não aconteceu essa partida, né? Quem é os maiores ídolos da equipe do São José? É, João, existe vários atletas, grandes nomes que até hoje ainda estão por aí, né? O nosso maior artilheiro é o saudoso Zé Pinta, né? Que jogava na meia direita, era um meia atacante, né? Goleador nato, na cabeça, por baixo, né? Então, falando da velha guarda, nós tínhamos Zé Pinto, tinha Deca, Bill de Iracizinha, né? Jacaré disputou vários campeonatos pelo São José, mas sempre saiu. Enfim, e da galera mais nova, existe aí algumas revelações para o futebol nacional, como Macica, que disputou pelo CSE, pelo Dimensão Saúde, o Rafa, né, que foi Corinthians Alagoano, foi Porto de Pernambuco, enfim, outras equipes. Aldaio, né, que é a grande referência, que foi para o cenário nacional, um grande atleta, multicampeão, né, foi campeão pelo São José na Copa dos Campeões. Temos um atleta que hoje disputa o campeonato português lá na Europa, que é o Thor, né, é filho de Haroldo ali, irmão de Fabinho. Enfim, nós temos vários atletas que foram revelados aqui na base do Esporte Clube São José. James, falando do campeonato que teve lá em Palmeiras dos Índios, que era a Copa Sampaio. Foi uma Copa muito disputada entre Quebrangulo, Paulo Jacinto, essa região ali de Palmeiras dos Índios. E um título que foi um título que marcou muito, né? Que marcou muito essa final do São José, que nesse dia o São José foi para a final e Quebrangulo em peso realmente foi para Palmeiras dos Índios, lotou lá o estádio, né? O estádio Juca Sampaio. E quando a gente foi lá assistir esse jogo, a gente via a carreata que foi, era ônibus, era caminhonete, era também até caçamba, James. E esse título que o São José esperava tanto, infelizmente aconteceu que o São José acabou perdendo. Hoje, você acha, assim, você trocaria esse título pelo título da Copa dos Campeões que o São José ganhou? Assim, era uma equipe formidável naquela época, né, na Copa Sampaio, que depois se transformou em Copa dos Campeões, né, que era organizado pelo nosso colega Antônio Oliveira. Inclusive, existe um livro que tem essa história, né? E o São José sempre foi isso. O São José, ele sempre conseguiu levar uma grande quantidade de torcedor para o nosso estádio. Disputamos 2 segundas divisões, disputamos 15 anos o campeonato Pedro Rufino, o campeonato da FUMEP, né?
E a gente conseguiu, né? O São José, como eu falei, dava prazer, ou dá prazer em ver a garra dos atletas quando a gente está disputando campeonatos municipais ou intermunicipais, a gente vê a organização, a galera gosta de estar junto, é uma alegria mútua no estádio, e a gente conseguiu esse feito, né? Infelizmente, houve lá um problema lá com a arbitragem, né? O juiz deu o gol, o bandeirinha anulou, enfim, teve lá esse lance, mas o que fez a gente lutar novamente e ir em busca do título foi exatamente isso. A garra, a disposição dos atletas, a diretoria. Nós temos uma diretoria formidável, né? Temos um camarada que é um mártir do futebol quebrangulense, grande atleta da época, né? Que é também faz parte, né, do início do São José, que é o Soares, né? Temos também hoje aqui outra pessoa que ajudou muito durante o início do São José, que é o Tico, né? O Tico ali do Lava Jato, os exercícios da Popular Móveis, enfim, uma turma de pessoas que fizeram história e fazem história no Esporte Clube São José. Para a gente ir para a atualidade, referente ao São José, qual um jogo que ficou na sua memória do Esporte Clube São José? João, houve no início, como eu falei na rivalidade, teve um jogo que me marcou muito, que foi uma partida que nós ganhamos de 4-0 do Centenário, né? Então o Centenário com uma equipe formidável, com Boff, com Erinaldo no gol, Galego de Nabô, Zé Frandeiro, enfim, uma grande equipe, né? E o São José, a gente ficou até surpreso que era uma grande equipe, mas existia aquela rivalidade e o pessoal comentava muito que o São José estava melhor na época, o CSQ tava, o Centenário estava melhor na época, e a gente surpreendeu, né? A gente tinha um treinador que, que era muito bom, né? Que é o Zé de Corina. O Zé de Corina foi um treinador formidável, e a gente conseguiu, por incrível que pareça, a façanha de golear nesse jogo o Centenário por 4-0. Então foi um jogo formidável, a torcida vibrava muito, era muita alegria. Tinha lá, quem lembra, quem é da época, tinha um pé de trapear, que esse pé de trapear a galera subia e balançava as gaias ali, ficava uma grande turma de pessoas que subia nesse trapear e balançava, tinha bola de assopro, tinha fita vermelha, tinha bandeira, enfim, era uma motivação muito grande para os atletas, a torcida. Então, essa partida me marcou muito. Já tem uma partida do São José com o Centenário, foi uma final, que foi uma disputa de pênalti. Eu lembro que o último pênalti, o mundo cobrador a cobrar o pênalti, acho que foi o Itamar pela equipe do Centenário. Esse jogo aí que o São José foi campeão, também marcou muito você? Sim, sim, marcou, porque assim, como existe essa rivalidade, existia, por exemplo, o campeonato desse ano, aí o São José estava com uma equipe, e quando era no outro campeonato, existia as contratações, que o futebol em Quebrangulo, ele é muito forte, é semi-profissional. Então as equipes, outras equipes, como 13, contratavam, né, às vezes trazia os atletas do São José, e nessa época Itamar tinha saído do São José, tinha ido para o Centenário, e na final ele colocou o pênalti por cima. Jambi, referente à atualidade agora em Quebrangulo, essa junção entre São José e Barcelona, são dois times que a gente não pode falar em rivalidade, são times do bairro, mas sempre existia um derby entre essas duas equipes, que era motivadora, e a junção dessas duas equipes vai dar certo, ô James? Ô João, olha, já deu certo, né? Então são duas equipes aqui do Triângulo, né? Também foi fundada por desavença entre atletas, né? O Barcelona, alguns atletas insatisfeitos, juntou lá uma turma e fundaram o Barcelona. Então, mas agora a gente são todas pessoas aqui do Triângulo, e como eu falei, a gente é rival no campo de futebol. Então, nós sempre tivemos uma grande amizade com todos. E a gente conversou, eu e o professor Manuel Gomes, né? E a gente resolveu, agora em 2026, juntar, né, fortalecer
e dar início a uma nova história, né? Uma nova história. Futebol em Quebrangulo não é fácil de se fazer, não é fácil. Existe, como você falou, que às vezes o pessoal comenta, né? Você pergunta por que tanto tempo na presidência, que a gente sabe que futebol amador a gente tem muito gasto, mas é uma paixão que a gente tem, é o que eu gosto de fazer, é estar naquele campo ali vendo os times jogar, é o meu hobby. Muita gente gosta de vaquejada, outro gosta de cavalgada, outro gosta de, né, de outras coisas, outro gosta de jogar outros tipos de jogos. Eu amo futebol amador. Se tiver jogando as melhores equipes do futebol brasileiro na televisão e tiver um jogo de futebol aqui no estado, eu prefiro ir para o futebol amador. Eu sempre gostei muito e ali é um encontro de amigos. O estado de futebol de Quebrangulo é um encontro de amigos. O pessoal mais novo, a velha guarda sempre está por ali, a gente sempre conversa, a gente sempre bate papo, fala das equipes do passado e isso aí é o que nos motiva. Né? Hoje a gente vê finais de semana, no domingo à tarde, a gente não tem futebol em Quebrangulo. Isso é muito triste, né? Então, hoje, a gente só tem campeonatos, né? Ou então as equipes de futebol master que jogam nos domingos de manhã, né? E essas equipes estão ativas, tem várias equipes aqui em Quebrangulo, mas o futebol mesmo, futebol de primeiro e segundo quadro, isso aí não existe mais, né? Que a gente espera que as equipes se motivem agora com esse campeonato, com a nova gestão, está tendo muito apoio aí, né? Está fortalecendo esse lado aí. A gente espera que continue e que as equipes continuem depois do campeonato, né? Então a gente vê, como eu falei aí, uma rivalidade muito grande, as equipes se articulando, aquele grande movimento na cidade, mas a gente espera que depois que terminar o campeonato, que as equipes continuem jogando nos finais de semana, fazendo suas equipes de base, ou seja, o segundo quadro, né? Os aspirantes, porque é assim que a gente vai fortalecer e ter um futebol melhor no futuro. James, o Esporte Clube São José, a direção do São José, ela só está avisando, por enquanto, só o campeonato quebrangulense, ou ele visa outros campeonatos que pensam em disputar o São José? Porque, e também outra pergunta, por que o São José ficou tanto tempo parado, né, vários anos, sem participar do campeonato quebrangulense, de outras competições? A gente sempre ouve o seguinte, o campeonato quebrangulense, sem o Centenário, sem o São José, sem o 13, sem outras equipes velhas que fazem parte, né, dos clubes de Quebrangulo, não tem graça o campeonato quebrangulense. Mas hoje, o Sport Clube de São José visa o campeonato quebrangulense e também visa outros campeonatos. A gente visa, né? É só o início de um novo trabalho. Como eu falei, a gente pretende ter categorias de base, que é o que dá a sustentação para as equipes no futuro. A gente revelar jogadores, né? Como foi revelado Audálio, Macica, Tó, Rafa, era dessas equipes de base que vinha surgiram esses atletas. E hoje não existe mais. Então o que a gente espera é que a motivação é continuar com esse trabalho, que a gente tenha ajuda, porque o futebol amador é difícil de se fazer. Nós ficamos aí alguns anos fora, exatamente por conta disso. Quando os atletas vêm das categorias de base, existe um vínculo de amor pela equipe. Hoje em dia não existe mais isso. Forma a equipe para disputar o campeonato. Então não tem aquele amor à camisa que eles representam. Então o que a gente espera é que continue, que todas as equipes também se motivem e que mantenham, depois do campeonato, suas equipes para disputar outros campeonatos, que existe campeonato da FUMEP, existe Sub-20 do Alagoano, enfim, a gente tem aí pensamentos de no futuro disputar outros campeonatos fora municipal. Isso aí, é um papo legal aqui no Esporte em Foco. A gente vai encerrando por aqui. É importante que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações. É um bate-papo legal com o James, já agradecendo a James, também ao Henrique Gomes, que vai fazer as suas considerações finais. Muito bem, então a gente agradece a todos que vão também poder assistir essa oportunidade de conhecer um pouco do Esporte Clube São José. E o São José que está voltando agora, depois de muito tempo, né, e continuando também com a direção do James. James, a gente já agradecer a sua presença aqui, ter cedido essa entrevista para o canal Esporte em Foco. Então a gente só não vamos parar por aqui, não. Começamos hoje com o Esporte Clube São José e teremos aí outros times para a gente fazer essa entrevista e também essa história. James, com suas considerações finais.
Agradecendo aqui ao canal, né, Esporte em Foco, do João e do Henrique, dizer que é um prazer imenso de participar, desejar a vocês aí um bom trabalho aí, um sucesso nesse trabalho de vocês, a gente sabe que é muito importante, e a gente só tem a agradecer a todos, né, a todos que fazem parte da família São José. Existe aí muita gente em Quebrangulo que está animado com o retorno, temos o nosso canal lá no Instagram, né? Também vão lá nos seguir, vejam lá os acontecimentos, as atualizações, né? Os eventos que vão ser promovidos daqui para o mês de março, que vai ser disputado o campeonato municipal. E assim, vai ter muitos eventos, jogos preparatórios, formação de equipe, divulgação, contratações, né? Contratações que a gente vai fazer para brilhantar aí o campeonato 2026. É isso aí, o Esporte em Foco trazendo muita informação para você aqui através do canal do YouTube.